A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 7 e versículo de número 7 ao 11, que vai nos dizer assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, muitas vezes nós temos uma ideia na nossa mente de que Deus, Ele já sabe de tudo que a gente precisa e a gente não necessita pedir. Mas eu quero lhe dizer que Deus, sim, Ele sabe de tudo, porque Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir de mim e de você qual é a nossa necessidade. E hoje o Senhor está dizendo, é tempo de pedir. É tempo de abrir os teus lábios e contar para o Senhor a tua necessidade. É tempo de abrir os teus lábios e falar para Deus aquilo que você está precisando, aquilo que você está vivendo, porque Deus se importa contigo e Ele quer resolver o seu problema. Se posicione como uma pessoa que sabe o Pai que tem e que conta para Ele o que está vivendo. Tem muita gente, irmãos, que está vivendo aflições, que está vivendo adversidades e até mesmo escassez, porque não sabe pedir ao Senhor, porque não sabe se posicionar para contar para Deus a necessidade. Eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que cada um de vocês aqui tem um testemunho para contar de algo que você falou com Deus, que você orou, até mesmo uma conversa que você teve com Deus e nem parecia uma oração, você achou que só estava conversando. Daqui a pouco a resposta chegou na sua vida, daqui a pouco Deus foi lá e abriu a porta, daqui a pouco Deus foi lá e trouxe aquilo que você necessitava. Irmãos, quando nós nos posicionamos, nos colocamos na posição a falar com o Senhor, automaticamente Deus, Ele ouve a nossa oração e Ele responde. A Bíblia nos relata muitas orações que foram ouvidas e que também foram respondidas. A oração de Ana é um exemplo. Ana orou no meio da sua angústia, ela pediu, ela abriu os lábios e ela contou para Deus. E o que eu acho interessante na oração de Ana é que ela especificou para Deus o que ela queria. Ela disse a Deus: se tu me deres um filho varão. Ela não disse somente um filho, ou seja homem, ou seja mulher, uma criança, não. Ela disse um filho varão. Ela especificou, e você vai observar que Deus, Ele é tão detalhista que Deus entregou para Ana o filho varão. Deus entregou para ela Samuel. Porque Deus é Deus de detalhe na vida daqueles que sabem detalhar o que precisa. Tem gente que diz assim: Deus, eu quero uma porta aberta, qualquer porta. Deus, eu quero sair desse aperto. Você tem que saber pedir. Porque depois chega uma porta que você não está, sabe, achando tão boa, tão alegre, achando tão agradável na tua vida, e você vai querer culpar Deus e vai dizer: Deus, o Senhor que abriu a porta. Aí Deus olha para mim, para você e diz assim: você que não sabe pedir. Você que não pediu da forma correta. Diz que queria qualquer coisa, que só queria sair do deserto, que pra você qualquer coisa dava, que só queria isso aqui, pronto. Você não especificou, é tempo de especificar. É tempo de você abrir os teus lábios, de você falar, de você fazer como Ana, porque a tua oração será respondida. Porque a tua oração, ela será ouvida por Deus. Quando nós pedimos, quando nós conversamos, dialogamos com o Senhor, nós criamos um nível de intimidade. O cristão que não ora com tanta frequência, ou que não tem uma vida de oração, ele não tem um nível de intimidade, então ele não sabe pedir. Você consegue pedir algo para alguém que você não tem intimidade? Você consegue falar para alguém qual é a sua necessidade de maneira profunda para alguém que você não é íntimo desta pessoa? Não. Por quê? Porque você precisa criar intimidade com ela para você abrir os teus segredos. E é isso que você precisa fazer. Tenha intimidade com o teu Deus, Ele mesmo, irmãos.
Fala que nós devemos pedir, é que o próprio Jesus, ele está incitando a orar. Ele está incitando a gente pedir, a gente clamar e suplicar. Tem gente que quer casar, mas não fala para Deus como quer o esposo. Tem gente que quer casar, mas não fala para Deus como quer a esposa. E aí quando casa, quer culpar a Deus. Eu não queria assim, eu não queria assado. Você tem que contar para Deus como você quer. A partir de hoje, meu irmão e minha irmã, tenha mais diálogos com Deus. Conte para Ele, não tenha vergonha de pedir o filho. Quando ele tem necessidade, uma criança que não trabalha, uma criança que não é de maior ainda, que não tem responsabilidades. Quando ela precisa de algo, ela vai pedir a quem? Ela vai pedir aos pais. Não é assim? Quando você era criança, você tinha vergonha de pedir aos seus pais aquilo que você precisava? Não. Porque criança é inocente, irmãos. A criança, ela não tem vergonha de pedir o que ela precisa. É claro que ela vai abrir a necessidade dela e vai contar. Na minha e na sua história não é diferente não, irmãos. Nós precisamos ser como criança. Nós precisamos abrir para o nosso pai e contar para ele: Deus, eu preciso disso. Senhor, tá faltando isso. Senhor, eu necessito desta porta aberta, irmãos. Porque tantas vezes nós relutamos em orar, nós relutamos em contar para Deus a nossa necessidade e ficamos carregando fardos extremamente pesados. Ficamos levando problemas que não são nossos, que já era para estar no altar do Senhor, que já era para Deus ter resolvido há muito tempo. Tem pessoas aqui, irmãos, que estão guardando problemas que não são teus. Já era para você ter entregado na mão de Deus e Deus já era para ter resolvido esse problema há muito tempo. Mas você não consegue pedir, você não consegue contar, você não consegue expor para Deus aquilo que você está passando. Não tenha vergonha. Ele é o teu pai, declare comigo: Deus é o meu pai, eu não vou ter vergonha de orar. Deus é o meu pai, eu não vou ter vergonha de orar. Assim há pessoas também que usam muitas palavras bonitas, que nem ela mesma entende o que está orando, porque acha que Deus fica impressionado com as palavras bonitas. E eu sinto lhe informar que Deus não fica impressionado com palavras bonitas de ninguém. Na verdade, Deus trabalha pelo coração contrito. Deus trabalha pelo coração quebrantado, por aqueles que são verdadeiros na presença de Deus. E é por isso que nós precisamos ser verdade. É por isso que nós, irmãos, precisamos expor para que a porta se abra. Expor para Deus a nossa necessidade, as nossas emoções, as nossas fragilidades, os nossos pecados. Não tenha vergonha não, tem que contar para Deus mesmo. Os nossos medos, aquilo que nós necessitamos ser libertos. Precisamos criar níveis de intimidade com Deus, irmãos. E isso só acontece, como Jesus aqui nos instruiu, através da oração. Para você ter intimidade com Deus, para você ver portas abertas, ver milagres acontecendo, para você ver Deus respondendo aquilo que você conversa com Ele, você precisa falar, você precisa orar, você precisa clamar. Pedir, dá-se-vos-á. Se você pedir, você recebe. Buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou seja, quem faz a sua parte, você primeiro precisa fazer a sua parte para Deus fazer a dele. Declare comigo: eu vou fazer a minha parte, que é orar, e Deus vai responder. Eu vou fazer a minha parte, que é orar, e Deus vai responder. A resposta quem traz é Deus, mas a oração quem faz é você. Não fique esperando as coisas caírem do céu. A chuva, ela cai do céu, é uma bênção pra gente, mas nós precisamos plantar. Porque não cai do céu uma chuva com a semente já entrando na terra e germinando e frutificando? Não, irmãos, a gente faz a nossa parte. Deus manda a chuva e nós plantamos a semente. E nós adubamos, preparamos a terra. Somos nós que temos que fazer a nossa parte. O cristão sem oração, o cristão, irmão, sem falar com Deus, é um cristão vazio. É por isso que você vê muita gente vazia. É por isso que você vê muita gente frustrada, porque muitas vezes não ora, não pede. Porque fica com essa ideia de que Deus já sabe, porque Deus me conhece, porque Deus conhece a minha necessidade. Sim, Ele conhece, mas Ele quer ouvir você falar. Ele quer te ouvir de maneira detalhada, dizendo: Deus, eu preciso pagar este boleto. É ser sincero, irmãos, é falar com palavras de amigo com Deus, é abrir o teu coração, é falar a verdade para Ele.
Eu preciso pagar esse boleto, eu não tenho condições de pagar. Deus, eu preciso de roupa, de calçados, eu preciso de alimento. Deus, eu preciso desta porta aberta. Deus, eu preciso desta cura, nesta área. O Senhor é médico dos médicos, irmãos. Muitas vezes a gente não recebe porque pedimos mal. O Senhor diz para você, peça com clareza. Não peça para os seus próprios deleites, mas peça para a glória de Deus. Ana, quando ela pediu Samuel ao Senhor, ela disse, se tu me der um filho varão, eu vou dar para ti, eu vou te devolver. Você observa que Ana não pediu filho para passar na face de Penina. Você não tem que querer vitórias, bênçãos, milagres para que os teus inimigos vejam. Para que você possa triunfar diante daqueles que desacreditaram. Não é isso, é para a glória de Deus. Aquilo que você tem pedido, você tem que pedir para a glória de Deus, para que o nome dele seja glorificado, para que você possa testemunhar, para que você possa ter a sua fé fortalecida. É assim que você tem que pedir. Ana, ela pediu e ela entregou. Ana soube pedir, que o Senhor nos ensine, irmãos, a pedir para a gente receber, porque Deus, ele quer que você receba. Deus, ele não quer ver você na miséria, não. Deus não quer ver você na escassez, ver você sofrendo na angústia, na tristeza. Mas o Senhor tem vida e vida com abundância para te entregar. Só se posicione que você vai ver muitas coisas mudando. Só se posicione que você vai ver a porta abrindo. Só se posicione que você vai ver a cura chegando. Peça. Quando o rei Ezequias ele recebeu uma sentença de morte do próprio Deus para ele, a Bíblia diz que ele se posicionou e ele orou ao Senhor. E ele falou, irmãos, poucas palavras. Ele derramou mais lágrimas do que palavras. Você vai observar que a oração dele foi muito curta. Ele pediu para que o Senhor lembrasse dos feitos dele, do que ele já havia feito. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. E o Senhor respondeu instantaneamente a oração do rei Ezequias. Sim, Deus ainda responde instantaneamente. Deus não precisa de 10, 15, 20 anos para responder a oração, não. Mas ele ainda responde no ato. Você fez a oração aqui, ele quer te responder agora. Mas depende de você, da forma que você pede. Depende do seu coração estar aberto. Não fique usando palavras bonitas e querendo arrumar aquilo que nem você mesmo consegue arrumar. Porque Deus lhe conhece. Nós não podemos ser hipócritas, irmãos. Nós não podemos orar quando os problemas estão acontecendo na nossa vida, quando precisamos de libertação, sem parecer que nós necessitamos disso. Porque Deus nos conhece, então não adianta. Pessoas que pecaram, que fizeram algo que desagradaram a Deus, não podem orar como se nada tivesse acontecido, não. É necessário você confessar. Porque Deus conhece, ele te vê, então não tem como ter vergonha de Deus, irmãos. Não tem como ter medo. Nós precisamos ter temor ao Senhor. E não medo de Deus, não tenha medo do seu Pai. Ele está dizendo para você pedir. Declare comigo, eu vou orar e a minha resposta vai chegar. Eu vou orar, a minha resposta vai chegar. Quem está lhe instruindo a pedir é Deus, através da palavra que o próprio Jesus ele falou aqui. Porque Deus ainda tem resposta para os seus filhos, irmãos, para aqueles que oram, para aqueles que perseveram, para aqueles que não desistem. Por isso o Senhor está dizendo para você, através dessa palavra, não desista, mas abra os teus lábios e conte. Conte como é que você quer a porta aberta. Conte como é que você quer a empresa. Conte para Deus aquele sonho que está na gaveta. Conte para Deus que você queria concluir a faculdade, mas você não tem condições financeiras. Conte para Deus que você queria voltar a estudar, mas você não tem força. Conte para Deus que você queria tirar a habilitação, mas você não tem dinheiro. Conte para Deus a sua necessidade, sabendo que Ele é teu amigo e que Ele se importa contigo nos mínimos detalhes. É como o Senhor Jesus disse, ora. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quem dirá o vosso Pai que está nos céus? Irmãos, o nosso Pai é perfeito.
Nós que somos pais aqui na terra, buscamos sempre dar o melhor aos nossos filhos. Imagine o nosso Deus que é perfeito. Imagine o nosso Deus que nos criou, que se importa conosco nos mínimos detalhes. Ele quer dar resposta. Ele quer te fazer viver milagre, mas isso depende de você. Você se posicionar. Você orar, você suplicar e não se conformar. Não se conforme com o que você está passando. Não se conforme com a situação que seu esposo está, que seu casamento está. Não se conforme com o aluguel atrasado. Não se conforme com a falta de alimento. Não se conforme com a porta fechada. Não se conforme com a enfermidade. Não se conforme, mas peça. O Senhor hoje está lhe incitando a pedir. Ore. Ore, porque o Senhor vai te ouvir. O mesmo Deus que ouviu o rei Ezequias e mandou resposta. O mesmo Deus que ouviu a Ana e mandou resposta. O mesmo Deus que ouviu a Josafá quando ele orou e mandou resposta. O mesmo Deus que ouviu a Esdras quando ele orou e mandou resposta. O mesmo Deus que ouviu a Neemias quando ele orou e mandou resposta. É o Deus que tem resposta para mim e para você quando nós nos posicionamos. Quando nós não aceitamos levar fardos que não é nosso, tentar resolver problemas que não é pra gente resolver e não é pra nossa alçada, e sim pra de Deus. Porque tem coisas que é pra Deus fazer. Declare comigo, eu vou orar e Deus é quem vai fazer o milagre. Eu vou orar e Deus é quem vai fazer o milagre. Quem faz o milagre, irmãos, não somos nós. O que nós precisamos fazer é isso que Jesus está nos instruindo, que é orar. Ore sem cessar. Peça e fale de uma forma detalhada, não tenha vergonha não. Precisa de libertação, conte para Deus. Precisa de cura, conte para Deus. Precisa de porta aberta, conte para Deus. Precisa de novidade de vida, conte para Deus. Precisa de restauração, conte para Deus. Abre os teus lábios e peça. Porque Ele é um Deus que ouve a oração e responde. Deus é um Deus de recompensa, de retribuição e de resposta. Por isso Ele diz para você através da palavra dele: clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Se você clamar, Deus vai responder. Clama a mim, responder-te-ei. Deus não vai te deixar sem resposta, diz o Senhor. É tempo de clamar, é tempo de pedir, é tempo de suplicar. Porque se você pedir, Deus vai te conceder a sua petição. Peça para a glória de Deus, que você vai ver como as coisas começam a mudar na sua vida. Declare comigo: o milagre que acontecer na minha vida é para a glória de Deus. O milagre que acontecer na minha vida é para a glória de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer, Deus, porque o Senhor é um Deus de resposta. Porque o Senhor é um Deus que não deixa os teus filhos desamparados, que não deixa os teus filhos frustrados, meu Pai. Aqueles que buscam o Senhor têm uma convicção e uma certeza de que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. E o Senhor responde, Pai. O Senhor não deixa sem vitória, sem resposta, meu Deus. E eu creio, Pai, que o Senhor está respondendo a pessoas que estão clamando, a pessoas que agora vão se posicionar para clamar, porque o Senhor é um Deus, Pai, que não deixa as orações sem resposta. O Senhor é um Deus que nos instrui a pedirmos, porque o Senhor tem milagre, o Senhor tem vitória. Ah, Pai amado, o Senhor não tem limitação, mas o Senhor quer nos ouvir muitas vezes pedir, clamar e suplicar, conversar contigo. O Senhor gosta de ter esse nível de intimidade com os homens diariamente, que possamos priorizar a oração na nossa vida, que possamos compreender, Pai, que sem a oração não tem a possibilidade de termos comunhão e mais intimidade contigo. Nos ajuda, meu Senhor. Nos ajuda, porque nós queremos, meu Pai, ser íntimos do Senhor e queremos também viver milagres, vitórias e respostas que vão acontecer para a glória do teu nome através da oração, Pai.
Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa guerra, justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Pai, que cada pedido seja visitado e que o Senhor venha manifestar o teu poder de maneira clara, de maneira sobrenatural na vida dos teus filhos que creem no milagre. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você: não cesse de orar, não cesse de clamar, de pedir, de suplicar. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de retribuição. Deus é um Deus de recompensa e de resposta. Se você pedir, o nosso Deus não deixará você com a necessidade que você tem, mas Ele vai entrar com providência. Deus é Deus de milagre. Nos mínimos detalhes, na vida daqueles que pedem, na vida daqueles que oram. Se coloque a orar como Ana, como o rei Ezequias e muitos outros da Bíblia oraram e obtiveram resposta. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.